Sherry e Brago. Você também não acha essa uma das duplas mais diferentes de Zatch Bell? Mas já parou para pensar o porquê? Fica até o final do vídeo porque aqui tem uma leitura interessante sobre essa relação, que muita gente sente, mas talvez não tenha parado para pensar. Logo no início de Zatch Bell, Sherry e Brago já são apresentados como uma das duplas mais perigosas do torneio. Eles vencem Zatch e Kill com facilidade e deixam claro que estão em outro nível de poder. Mas o que realmente chama a atenção não é só força, é o contraste. Enquanto a maioria das duplas principais da obra tem uma energia mais leve, emocional ou cômica, Sherry e Brago seguem completamente na direção oposta. Eles carregam um ar sombrio, frio e distante. O visual dos dois reforça isso, uma estética mais gótica, séria, quase como se eles pertencessem a outra narrativa dentro do mesmo universo. E isso não é só aparência. A relação entre os dois também foge completamente do padrão da obra. Diferente de Kill e Zatch ou Megumi Chill, que constrói laços baseados em amizade, proteção ou crescimento emocional desde o começo, Sherry e Brago não começam assim. Eles se unem por interesse. Brago quer se tornar o rei dos Mamodos, Sherry quer salvar Coco. Não existe um vínculo emocional imediato, existe um objetivo em comum. E isso cria uma dinâmica muito específica. Eles não parecem uma dupla tradicional, parecem duas forças independentes que, por conveniência, caminham juntas. Isso faz com que, durante boa parte da história, eles transmitam uma sensação de distância. Não há aquela conexão aberta, emocional e explícita que vemos em outras duplas. Pelo contrário, os momentos de proximidade entre os dois são raros, silenciosos e quase sempre implícitos. E isso dá um tom muito único para a relação deles. Normalmente em Zatch Bell, o padrão é claro. O Mamodo é como uma criança, e o humano é quem o guia, protege e ensina. Isso gera naturalmente uma relação mais afetiva. As relações às vezes vão até mais para um lado mais familiar, mas com Brago e Sherry isso é meio que invertido. Brago não é uma figura infantil ou dependente. Ele é forte, agressivo e no começo é quase um psicopata. Ele não hesita em impor sua força, intimidar ou até ameaçar. Porém, Sherry, ao invés de se submeter às imposições de Brago, ela não cede, ela impõe limites e é aí que a dinâmica dos dois começa. Porque, pela primeira vez, Brago não está diante de alguém que reage com medo às suas ameaças. Ele está diante de alguém que sustenta a própria posição, mesmo sendo fisicamente mais fraca. Isso obriga Brago a algo que ele não tinha desenvolvido até então: autocontrole. Com o tempo, isso começa a afetar o comportamento dele. Aquela força bruta continua existindo, mas agora existe algo junto: disciplina e respeito pela sua parceira. Ao mesmo tempo, Sherry também não é uma personagem simplesmente forte. Ela vem de uma criação aristocrática francesa, com repressão emocional constante. Por dentro ela carrega uma dor profunda, especialmente ligada a Coco, que representa uma ferida emocional central em toda a história da personagem. Em alguns momentos, inclusive, essa dor e emoções reprimidas chegam quase a levá-la a limites extremos. Mas ela continua em frente. E é aí que a dupla começa a fazer mais sentido de verdade. Não porque eles se completam de forma romântica, não porque existe uma amizade ali, mas porque existe uma necessidade mútua. Brago ajuda Sherry a manter a firmeza, direção e resistência. Sherry ajuda o Brago a desenvolver algo que até então ele não tinha: humanidade. Isso vai aparecendo bem aos poucos. Brago começa a mudar de forma sutil. Ele não deixa de ser forte ou agressivo, mas passa a demonstrar algo que antes inexistia nele: cuidado, atenção. E o mais interessante é que isso não é dito diretamente na obra o tempo todo. É sempre construído por gestos, escolhas e um silêncio entre os dois. Porém, no final, essa dinâmica é revelada de forma mais explícita, na luta em que Brago perde a coroa do Reino Mamodo. E pela primeira vez, ele faz um gesto de carinho. Ele segura a mão de Sherry e agradece. É um gesto bem simples, mas vindo de alguém que começou a história como um psicopata, isso tem um peso enorme.
Ali existe algo que ele nunca demonstrou antes com clareza, gratidão e uma forma silenciosa de afeto. E neste exato momento, Sherry desaba emocionalmente. Ela chora não só pela luta, mas por tudo que reprimiu durante tanto tempo. De se permitir e se mostrar frágil para alguém que ela realmente confia. No fim, os dois não eram uma dupla baseada em amor romântico ou amizade tradicional. Eles eram duas pessoas feridas que, por caminhos diferentes, acabaram se ajudando a mudar. E talvez seja isso que torna Sherry e Brago tão diferentes dentro de Zatch-Bell. Eles representam um laço muito mais próximo de uma irmã mais velha e um irmão mais novo se ajudando. E isso torna a dinâmica muito única e especial. E se você curtiu essa análise, deixa um like, isso ajuda o canal a crescer. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.